a gente está tratando de tudo, né? Departamento de futebol, treinador, tudo tal. E a gente está começando a falar de grupo de jogadores, mas a gente, na real, falou muito pouco ainda do que a gente precisa para a próxima temporada. E eu vou te dizer uma coisa: dá para fazer uns 40 vídeos sobre isso, porque são várias camadas, são várias pontas. E está acontecendo agora, diante de uma informação que nos foi dada, algo que simboliza muito do que nós temos que nos preocupar para a próxima temporada. A informação de ontem é que o Inter vai efetivar a compra do Carboneiro. 4 milhões de dólares, não sei de que forma o Inter vai parcelar, se daqui a pouco diminui um pouco o valor. Eu não vi grandes detalhes da informação, mas o fato que é o que o Internacional quer. O Inter que tinha o Carboneiro emprestado, pagou 300 mil dólares, até atrasou para variar, né? Pela permanência dele aqui no ano, e no final do ano estava em contrato, para ficar com ele em definitivo, tem que pagar 4 mil dólares. Carboneiro. O Carboneiro é a base de uma análise que a gente pode fazer do que a gente quer e do que a gente não quer para a próxima temporada. Baldasso, já larga aqui dizendo para mim se tu acha um bom negócio ou não. Eu acho que pode ser um bom negócio ficar com ele. Quando a gente fala de jogador de futebol, a primeira coisa que a gente vai pensar, e ela se sobrepõe a todas as outras, é que ele saiba jogar bola. Ele sabe jogar bola, né? O jogador de futebol tem que saber jogar bola. Tem habilidade, tem que ter, né? O Carboneiro definitivamente sabe jogar bola. Ele é um jogador muito habilidoso. Mas aí nós vamos entrar nas outras coisas que fizeram o Internacional ter uma temporada de 2025 ridícula, que foi muito além do jogar bola. Ou o Alan Patrick não joga bola. Ou o Borré não joga bola. O Thiago Maia não joga bola. Esses caras todos jogam bola. E o Internacional foi uma vergonha em 2025. O Carboneiro é um símbolo, sim, de um jogador que joga bola, e nós vimos ele ser diferencial jogando bola na temporada, só que nós temos que tratar também de mais duas coisas para pensar num time competitivo para o próximo ano. Que é jogar futebol, além de bola, e ter comprometimento. Nós vamos precisar tratar disso também. E o Carboneiro, de novo, é um símbolo disso. O Carboneiro é o jogador do Internacional que, quando recebe a bola no pé, pode dar uma solução diferenciada, mas só quando recebe a bola no pé. O Carboneiro não faz mais nada no campo. Ele precisa receber a bola no pé. Ah, mas ele joga bem, então vamos jogar para ele. Não, não. Jogar para ele é para o Romário. Jogar para ele é para o Romário. O Romário foi um jogador que dizia para todos os jogadores na volta: eu não vou correr. Joga para mim que eu faço. Aí, tudo bem. Aí é o Romário. Metia 2, 3 por um jogo. É um dos maiores centroavantes da história do futebol mundial. E dentro da área foi o melhor da história do futebol mundial. O Carboneiro não é o Romário. O Carboneiro tem que participar do jogo. Nós tivemos momentos importantes da temporada de fragilidade no processo de robustez do meio-campo, de recomposição, em que o Carboneiro estava caminhando em campo. Surgiu, durante a temporada, análises e dados dos treinos do Internacional em que o Carboneiro corria a metade do que os outros jogadores no treino, fazendo uma média de 7 quilômetros por treino. Cara, 7 quilômetros é o que eu caminho de manhã, caminhando, um velho que nem eu caminhando. Então, esse tipo de coisa não dá. Não dá. Ter jogadores como o Carboneiro no time não resolvem se não houver o envolvimento não só do jogador de bola, mas do jogador de futebol. O Carboneiro vai ter... Ah, mas ele não consegue, não é da característica dele, querido, é só correr um pouco mais. É só correr e obedecer às questões táticas. Então, o Carboneiro... E vejam, eu estou falando do Carboneiro, mas não é só sobre o Carboneiro. Eu estou falando como um todo. É que a análise do Carboneiro, para mim, ela vale como um todo. Porque tem coisas que eu falo dele que valem para todo mundo. E tem uma outra questão do Carboneiro que também a gente tem que colocar na análise. O Carboneiro foi irresponsável durante o ano. Irresponsável. O Carboneiro terminou o ano isolado no vestiário do Internacional porque os caras queriam matar ele. O Carboneiro fez faltas durante jogos que ele poderia ter sido expulso. Uma vez o Alan Patrick deu uma mijada nele. O Carboneiro tomou cartões em jogos que o tiraram do jogo seguinte no momento que o Internacional mais precisava. O Carboneiro, em mais de um jogo, fez aquilo que o Alan Patrick mijou ele. O Carboneiro já foi mijado pelo Vitão, pelo Bruno Henrique. O Carboneiro, os caras querem o couro dele no vestiário do Internacional.
justamente pela falta de comprometimento. E eu vou usar a palavra mais forte: irresponsabilidade. O Carboneiro é um símbolo do time que engana e não funciona. Porque ele tem bola, mas ele não tem comprometimento tático e comprometimento profissional. É isso que ferra um time. Porque tu olha o cara com a bola e tu pensa, tamo bem. Tamo bem. Olha ele. Olha ali, ele botou a bola na frente, fez um belo gol contra o Bragantino. Olha só que legal, o Carboneiro, esse é o cara, é ele mais 10. É isso que ferra o Internacional. Nós vamos precisar na próxima temporada, porque nós não vamos ter jogadores diferenciados tecnicamente. E o Carboneiro não é também um jogador fora de série. O Carboneiro se destacou num ano terrível do Inter. Não é um jogador fora de série, é um bom jogador com a bola no pé. Nós vamos precisar na próxima temporada muito mais do que o Carboneiro oferece. E muito mais do que o Alan Patrick tem oferecido. Muito mais do que o Borré. Muito mais do que o Rocher. Muito mais do que um monte de gente. Do que o Bernabé, que é outro irresponsável. Carboneiro, para mim, é um símbolo do que eu quero, no que diz respeito à qualidade técnica, e do que eu não quero para não repetir o 2025. Fiquem com o Carboneiro. Fiquem com o Carboneiro. Acho que tem que comprar o Carboneiro. Acho que 4 milhões de dólares é muito caro. Tá? Mas tá bem, fiquem com o Carboneiro. Ele pode ser uma solução. Eu acho que num time ideal, o Carboneiro é um belo reserva para entrar no segundo tempo e dar uma solução diferente. Mas fiquem com o Carboneiro. Eu não discordo, eu não me oponho a isso, né? Agora, vamos começar a trabalhar o perfil de jogadores do Internacional de forma diferente. Se eu tenho 10 carboneiros no time, eu sou rebaixado. Eu sou rebaixado. E vamos parar com essa história de que time tem que jogar em função de jogador médio. O time não tem que jogar em função de ninguém, porque o Internacional não vai ter um super craque para que alguém jogue em função dele. Todos têm que participar. Todos têm que ter envolvimento, inclusive o senhor Carboneiro. E outra coisa, comprometimento é fundamental. O Internacional fez várias partidas de 2025 absolutamente decisivas, em que a postura dentro de campo é como se estivesse jogando um jogo da fase classificatória do Campeonato Gaúcho contra o Guarani de Bagé. O Inter jogou com o Fluminense e com o Flamengo como se estivesse jogando contra o Aimoré no Beira-Rio no Campeonato Gaúcho. Isso é falta de comprometimento, de sentir o jogo e o que ele significa, de sentir a importância da partida. De novo, o Carboneiro é um dos símbolos disso. Um dos símbolos disso. Vamos prestar muito atenção nisso, porque quando tu forma um grupo de jogadores, tu vai precisar do jogador de bola, que o Carboneiro é, e bem bom. Mas tu vai precisar, mais ainda, de comprometimento e responsabilidade. O time do Internacional de 2025 foi irresponsável e descomprometido. E eu posso usar aqueles outros termos que eu usei, como principalmente, que eu repeti 40 vezes no ano, bunda mole. Bunda mole. Nós realmente vamos precisar de coisas diferentes. E é agora que tu define isso. É agora que tu define isso. É rigorosamente neste momento que tu vai definir as diretrizes da composição de grupo para a próxima temporada. O Centro de Análise do Internacional não prestou atenção nisso. Trouxe um grupo frágil em personalidade e psicologicamente, e nós sofremos durante o ano, mesmo tendo bons jogadores no time, melhores do que o Vasco, por exemplo, que pode ser campeão da Copa do Brasil. Vamos pensar nisso. A compra do Carboneiro e a análise dessa situação, para mim, é um símbolo do que a gente deve e tem que pensar para a próxima temporada.